De hoje, dia 20 de outubro de 2020, com a turma do 7º ano A pelo Colégio Evangélico Campo Grandense. Nessa semana ou na outra teremos as nossas avaliações de provas e o professor já encaminhou para a Rosana as provas, vai ser muito legal. E vamos encerrar a nossa série de estudos sobre a vida de Moisés, que foi muito legal, né? Aprendemos sobre José, sobre o Davi, sobre Moisés, os homens que fizeram da Bíblia a Bíblia muito importante. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei de Deus praticamente aí foi dada por Moisés, os 10 mandamentos. Ele abriu o mar vermelho e transformou o cajado em cobra. Ele viu as 10 pragas, o rio se transformar em sangue, a praga do gafanhoto, da chuva de pedras, da escuridão, da morte dos primogênitos. É um homem que viveu grandes milagres, né? Abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha. Então, não conheço na Bíblia alguém que viveu e experimentou tantos milagres gigantes, né? Depois de Noé, que viu a arca sendo construída, ele construiu a arca vendo o dilúvio, né? Moisés, ele viveu aí coisas assim extraordinárias. Ele falou com Deus, viu a sarça ardente. Então, ele viveu muita coisa. Talvez o homem que mais teve experiências sobrenaturais foi o Moisés. Legal, professor, então vamos lá para a nossa última aula, porque temos algumas partes aqui que vão cair na prova e que está muito legal. Voltando aqui, olho na tela, a história de Moisés. Vamos fazer um resumão e vai ser muito legal para vocês relembrarem, tá? Professor, onde eu encontro a história de Moisés? Ela começa aonde? Lá no livro de Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia, no capítulo 2. Então, já coloca aí no seu caderno, porque aí, na hora da consulta da prova, você já vai sair na frente. Já vai sair respondendo tudo. Você fala, vou lá no Êxodo capítulo 2, o professor já disse que tem a história e o início da história de Moisés, então eu já vou responder na minha prova e já é 10. Do capítulo 2 em diante, do segundo livro da Bíblia, eu já vou estar inteirado da história, nascimento, vida, conquistas, derrotas, frustrações, medos e batalhas da vida de Moisés, um dos homens mais importantes que a Bíblia relata. Professor, então, antes de Moisés existiu José, que se tornou governador do Egito, exatamente porque ele tinha interpretado o sonho do faraó, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, já pensou nos dias atuais alguém tivesse interpretado o sonho de alguém que haveria uma pandemia? Já pensou se fosse você essa pessoa? Êxodo capítulo 2. Tiago perguntou aqui. E aí você descobrisse, falasse para todo mundo, olha, teve um rapaz lá no colégio evangélico que disse que daqui 9 meses teremos uma pandemia mundial que vai paralisar o mundo. Então a gente já tem que se preparar, descobrir aonde vai sair, vai ser lá da China, vai vir do morcego e há uma solução. A gente vai isolar esse pessoal, ninguém vai poder viajar para lá e nem eles saírem de lá, e a gente vai controlar, e vai fazendo a vacina. Já pensou? Essa pessoa não ficaria muito famosa? Não seria conhecido no mundo inteiro e respeitado por ter descoberto que nós teríamos uma tragédia e ele se antecipou a essa tragédia? Foi isso que aconteceu com José. E aí o governador, vendo que ele já tinha interpretado o sonho e que ele sabia como fazer, ele estocar, guardar 1/5 de tudo que ele tivesse produzido na época da fartura, e aí, durante 7 anos, José garantiu que não haveria fome, porque ele saberia como estocar essa comida. Então,
o povo de Deus se multiplicou em terras egípcias. Todo mundo, na época da fome, passou ali os primeiros meses, todo mundo tranquilo. Mas, pessoal, por que não está chovendo? Por que eu planto e ninguém colhe? Por que as vacas estão morrendo? Por que os bezerros estão morrendo? Por que os cabritos, as cabras, as galinhas, os porcos não tem mais o que comer e estão morrendo? Gente, por que não avisaram a gente que teria 7 anos de fome no mundo? Só o José sabia. Todo mundo foi morar lá próximo do Egito, ou dentro do Egito. E aí, as pessoas tinham muitos filhos, eles foram multiplicando na cidade de Gósen. Então surgiu um rei que não conhecia José, não conhecia a história, porque até então o povo hebreu, né, era respeitado, ninguém fazia mal para eles. Esse pessoal aí é o irmão do governador, eles são descendentes, parentes próximos do governador. O cara mais importante depois do faraó, que ele manda e desmanda, o cara que salvou o mundo. O Zafenate. Professor, Ah, a prova vai ser da história de Moisés, né? isso. Tem que anotar isso daqui? Os pontos principais, por exemplo, o Egito, tudo que está amarelo aqui são coisas importantes. Ó. Lá na prova vai estar onde o povo foi se alimentar depois da fome, no Egito. Para onde eles estavam escravizados? No Egito. Então, o Egito aparece muito lá, né? Então, quem antes de Moisés estava, que era muito importante, que salvou o mundo? Tá lá, o José. Tudo que está de amarelinho é bom vocês anotarem. Surgiu um rei que não conhecia José, então José se tornou Obrigada. muito famoso e aí todo mundo respeitava, ninguém fazia mal por um hebreu, porque até então era a pessoa mais importante do planeta, não era só do Egito. Então José faleceu, como todo ser humano, chega uma época que, mesmo sendo importante e vivido coisas sobrenaturais, chega o dia da morte. E todos os seus irmãos, né, e toda aquela geração, né, aí uma geração, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se. Então, além de José, todo aquele povo, né, deve ter passado aqui uns 300, 400 anos, né, e aí os filhos de Israel se multiplicaram e foram fortalecidos grandemente. O que fortalecidos? Quanto mais pessoas você tem, mais o seu exército e a chance de você vencer uma batalha será maior. Com isso, se encheu a terra deles, igual os chineses hoje, né? Os chineses estão enchendo a terra. Para onde você vai, tem chinês para tudo quanto é lado, e eles estão na casa dos bilhões de habitantes aí. Levantou-se um rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, esse novo rei, esse novo faraó, percebendo, falou, opa, temos muitos hebreus aí, muito povo de Israel estão crescendo, e esse povo, se eles se tornarem militares, eles podem dominar o Egito e nós que seremos escravos deles. Temos que fazer alguma coisa. Então, ele com alguns conselheiros juntou e fez 3 decretos. Primeiro que todos eles deveriam trabalhar forçados, ou seja, com vontade ou sem vontade eles vão trabalhar, porque vamos colocar os militares com armas, e se eles negarem a gente mata. Os meninos, eles serão estrangulados ao nascer. Então, nasceu um menino, tem que matar e joga essa criança dentro do rio Nilo. Anota aí, rio Nilo, estrangulados e forçados a trabalhar. Qual que era o nome do rio? Vai estar lá. Rio, aí tem um Nzinho, vocês vão completar. Rio Nilo. Esse era o nome do rio em que ele é muito conhecido, né? Foi ele que se tornou também em sangue, o rio Nilo ficou todo vermelho. E ao nascer, essas crianças seriam mortas. Professor do céu. E aí, depois o que aconteceu? Os egípcios faziam servir os filhos de Israel, né? Filhos de Israel é todos os que são... Professor, pelo amor de meu Deus, você passa muito rápido, não dá para copiar. Então, vai lá, onde você parou aí? Isso chama esboço. Ai, Você tem que copiar só as partes principais, né? Que nem aqui, ó. Você vai escrever forçados, né? Para você lembrar que eles foram forçados a trabalhar.
Depois você vai escrever estrangulados ao nascer, para você lembrar que toda criança que nascia seria estrangulada. E você vai anotar Rio Nilo, para você lembrar que no Rio Nilo é que aconteceu todas as crianças foram lançadas. Entendeu? Não precisa escrever tudo. E aqui, por exemplo, você vai escrever multiplicaram-se e a terra encheu deles. Então, você sabe que o povo de Israel e o povo hebreu, eles multiplicaram-se, ou seja, eles tiveram muitos filhos, eles cresceram muito. Essa foi a razão da perseguição do faraó com eles, porque eles estavam tendo muitos filhos, muitos homens, e ao crescerem se tornariam guerreiros militares. E aqui eu pedi para anotar o Egito e o José, que estava relacionado ao Egito. Então, José morou no Egito porque ele era governador. Continuando. 3 decretos de Faraó. Então, o segundo, que vocês já anotaram, trabalhos forçados. Professor, então eles trabalharam forçados? Sim. E eles serviam, colocavam quem para trabalhar? Os filhos de Israel. Então, quem são os filhos de Israel? Israel vem da palavra Jacó, que era um homem chamado Jacó, que Deus colocou o nome dele de Israel. Mas por que na Bíblia Deus muda o nome das pessoas, professor? Porque Jacó, o nome Jacó, você já percebeu qual o significado do teu nome? Todo nome no planeta Terra, todo mundo que tem nome tem um significado. Mesmo você não sabendo, o seu nome tem um significado. Jacó significa perseguidor, enganador. Deus não queria que alguém se chamasse Jacó, né? Como é que a pessoa vai se chamar de enganador? Deus falou, não, seu nome vai ser Israel. Todo nome que termina com El está relacionado a Deus. Então, Isa é guerreiro de Deus. Você vai ser um guerreiro de Deus. Por isso que Israel, até hoje, é o maior guerreiro e o maior frota militar e uma das potências mundiais em guerra é Israel. Até hoje eles são muito guerreiros, porque eles convivem com as pessoas mais maldosas do mundo, que é os que decapitam as pessoas, cortam cabeças, explodem, homens bombas, estão tudo em volta de Israel. É a única democracia, o único local lá na Palestina, toda aquela região ali, tem a ver, eles não votam, né? Tem os ditadores. Então, lá existe um povo que vota democraticamente, ou seja, eles elegem no voto quem vai ser o presidente. Então, é um dos poucos países nessa faixa dos países da região que mais explodem e detonam bombas ali. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, eles trabalhavam com barros e em tijolos. Essas eram as profissões deles, e trabalho no campo. Tudo trabalho que depende de muita energia física, né? Na época não tinha colhedeiras, não tinha niveladeiras e nem aquelas máquinas de arar a terra, que cortam a terra para ela ficar bem fofinha. E também não tinha essas máquinas que fazem concreto. Vocês já viram na cidade? De vez em quando passa um caminhão com uma parte assim, tipo um funil, que eles ficam rodando ali. Mesmo ele andando, ele continua rodando, para o concreto não grudar, né? O concreto é assim, se você para de mexer, ele endurece. Se continuar mexendo ele, ele não endurece. Então, existe hoje caminhões e caminhões que fazem concreto já pronto. Você não precisa fazer em casa, igual antigamente. As grandes construções, o concreto já vem pronto e eles colocam numa mangueira com alta pressão e vai jogando. Enche tudinho aqueles prédios com concreto. Então, não precisa hoje fazer tijolos, né? Os tijolos também, apesar que tem muitos lugares no Brasil que ainda fazem tijolos na mão, um por um, né? Mas hoje já existem fábricas e robôs que fazem isso. E eles eram obrigados a trabalhar com dureza. Com isso, eles cansavam e não tinham tempo de preparar uma guerra ou de
de ter felicidade e planejarem um ataque, né, para o povo do Egito. Então, sendo escravos, trabalhando muito, sem energia e apanhando, eles se tornariam mais servos. E Deus não queria isso para eles, né? Então, Deus já pensou, vou levantar um homem. Como? Desde bebê. Mas como? Vou colocar ele num cesto, vou dar ideia para a mãe dele, e a mãe dele vai colocar ele vai ser criado dentro do palácio, vai aprender todas as regras dos egípcios, como se lida com eles, vai ser uma pessoa muito inteligente, porque ele vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí Deus escolheu Moisés, que já estava predestinado aí a fazer e cumprir os planos de Deus para essa nação de Israel. Legal? Então, os pontos principais, que Jacó e Israel, eles amargaram a vida deles com muita dureza, muito trabalho, com barros e tijolos e o trabalho no campo. E era obrigado, né? Eles obrigavam com dureza. Os tópicos principais. Anotaram? Próximo. Ô, professor, Oi. a Esther falou que ela vai ter que. Ela saiu porque a bateria do celular ela acabou. Eu não consegui ver os comentários aqui. Deixa eu ver. Bate, poepo. Ah, sim. Ela falou para você? Falou pra mim no WhatsApp Ah, sim. Então, que beleza. tinha acabado a bateria. Ah, vou todo mundo do grupo. Falou no grupo também, Ô, Tiago? professor, tem como? É muita. Eu não consegui tirar print dos negócios anteriores. Vamos lá, então, do primeiro. Primeiro slide Como é esse. tirar? Tá. É Segundo. que eu preciso tirar os prints. Segundo slide. Próximo. Terceiro. Próximo. Quarto. Pronto. Quinto. A gente tá nesse, né? Aham. Tá, obrigado. Agora o sexto slide. Muito boa ideia fazer print, hein? Vai fazendo e colocando no WhatsApp aí. Então, os decretos, o segundo foi que os meninos seriam estrangulados ao nascer. Lembra que eu pedi lá para anotar? Então, vocês vão lembrar disso aí. O rei do Egito falou às parteiras, na época não tinha hospitais, nem parto cesariano, que é aquele que corta a barriga, que tem que aplicar uma injeção na coluna da mulher, que faz com que ela não sinta dor, né? Por isso que eles cortam ela em várias camadas, né? A nossa barriga tem várias camadas, 1, 2, 3, 4, até chegar lá no bebê, com muito cuidado, né? E aí abre aquela barriga com muita força, puxa um bebê dali, costura tudo de novo. Então, é uma arte muito, muito, muito perfeita os médicos, né? Só que na época não tinha isso, todos os partos eram normais, né? Então, as mulheres tinham o bebê como qualquer outra pessoa, sem ter nenhuma intervenção da medicina. E essas parteiras, elas até foram lembradas na Bíblia porque elas salvaram muitos bebês. Então elas faziam o parto, possivelmente Moisés foi um desses, né? E aí elas ficavam com dó dos bebês, né? Quando uma autoridade decreta uma lei e você vê que a lei é injusta, é maldosa, tem muito a ver com morte, maldade ou bater em pessoas, muitas autoridades não cumprem essa lei, né? Eles vão lá e não fazem. É como se tivesse um decreto, falando, ó, todo mundo que tiver sem máscara será preso, ou será multado, ou será, se demonstrar reações ou reagir, pode bater com o cacetete. E muitos militares não fazem isso, chega próximo da pessoa, conversa, né? Não prende, não multa. Quantas vezes, né? As pessoas têm compaixão da situação que a pessoa está vivendo. Então, significa que essas mulheres foram lembradas porque elas salvaram muitos bebês. A Zifrá e a Puá. Eram duas parteiras.
Eu nunca ouvi esses nomes, mas muito legal, né? Nome curtinho, Puá e Cifrá. E diz, quando ajudardes a dar luz às hebreias, vocês, ao virdes sobre os assentos, né, no bebê nasceu ali, colocou no colo, se for filho, ou seja, for um menino, matai-o, mas se for uma menina, filha, então viva. Imagina que decreto tenebroso esse, para quem ia cumprir, né? Olha, se for um menino, e se pode ser um soldado, e já tem muito hebreu, eles estão crescendo muito, eu quero que vocês tiram a vida deles e jogam no rio Nilo. Então é muita tristeza. Professor, isso acontece até nos dias de hoje. Vocês acreditam que em várias religiões até hoje pede para sacrificar crianças? Tem pais que sacrificam, as pessoas nem sabem que a pessoa teve filho. Então existe muita coisa feia nesse mundo ainda. Existe muita morte, muitas pessoas que mandam matar, né, os outros. Tem os matadores de aluguel. Então o mundo é um lugar muito perigoso para se viver. Infelizmente. E a maldade ainda continua. Então, a gente tem que se apegar em Deus e dar graças a Deus pela nossa família, por ser decente, né, e não viver essas coisas satânicas. Tem religião de Satanás, tem gente que adora o Satanás, tem gente que crê mais no diabo do que em Deus. Existe muita maldade no mundo ainda. Professor, então os meninos eram jogados no rio. Qual que era o nome do rio? Rio Nilo. Nilo. Vai cair na prova essa. E eles eram lançados nesse rio, né? Mesmo após ser mortos, para garantir mesmo que eles não iam sobreviver. Então foi-se um homem chamado Arão, esse aqui é o pai de Moisés. Existe na Bíblia o Arão. O Arão era o irmão dele, mas o pai chamava Arão com N. Existe um N aqui que dá o nome de Arão. O irmão de Moisés era Arão. Eu conheço várias pessoas chamadas Arão. Eles eram da casa de Levi, que era uma tribo, igual o índio, né? Eles tinham umas tribos e cada tribo tinha 400, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 pessoas, tudo do mesmo pai ali, porque eles tinham várias mulheres, 5, 10, e aí cada mulher tinha vários filhos e aí rapidamente eles tinham um povo, né? Criava tipo uma colônia de pessoas da mesma família. E eles eram descendentes, não significa que já tinha passado várias gerações de Levi. Joquebede casou. Então, pai de Moisés, Arão. Mãe de Moisés, Joquebede. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, Moisés. Então, a mãe de Moisés possivelmente não deu esse nome para ele. Quem deu foi a própria princesa, porque Moisés significa tirado das águas. O significado do nome Moisés significa tirado das águas. Professor, mas por que a princesa não quis matar o Moisés? Porque ela não mandou matar, quem mandou foi o pai dela. E ela vendo que o bebê era muito formoso, imagina aquele bebê bem bonitinho, escondeu por 3 meses. Não é. A mãe do Moisés, né? Escondeu. A Joquebede escondeu por 3 meses. Mas ele Ô, era professor, muito... aqui fala que... E vendo aqui... Ah, esquece, ali não era. Não era formoso. Até a princesa achou ele muito bonitinho. A mãe dele também, né? Toda mãe acha o filho bonito, mas ele era bonitinho. E aí escondeu ele por 3 meses, não podendo escondê-lo por mais tempo, né? Cada dia o pessoal falou, ó, tem um bebê ali, e aí pode vir alguém denunciar, os guardas iam descobrir, logo, ela pensou, tá, 3 meses já deu, hein? Aí ela teve a ideia de colocar ele num cesto, e ela fez esse cesto, colocou betume e foi feito de junco. Junco, até hoje tem o junco, professor, até hoje tem muitas cadeiras que são feitas de junco, que é aquela cadeira com a fibra marrom, quem já viu? Uma fibra marrom, existe várias cadeiras, aquelas, quem já viu umas conchas assim, parece aquelas conchas que você deita, ela é redondinha assim, coloca várias almofadas, parece um C, assim, ó. Uma conchinha, chama de chaise de junco, é bem caro, custa uns 2, 3 mil reais.
Eu já tentei comprar uma dessa para eu dormir aqui, mas nunca consegui, porque eu acho muito caro. Então, o junco existe até hoje. Cesto de junco, cadeira de junco, mesa de junco, existe cama de junco. E aí eles passam o piche, que é aquele mesmo material que faz o asfalto. Professor, por que muitas cidades alagam? São Paulo alaga, Campo Grande alagava ali perto do shopping, por causa do asfalto. O asfalto ele é feito para não penetrar água. Então a água bate ali e não fica lá. E aí a água vai se juntando em vários locais e alaga. Então por isso que as cidades grandes alagam, porque o asfalto não absorve a água. Por isso que todas as casas hoje tem que ter uma parte que não tenha concreto e piso. Tem que ter uma parte de grama com terra. Então, se você vê uma casa que não tem nenhum pinguinho de terra, ela vai ser multada, porque a água tem que ser absorvida pela terra. Aonde tem concreto, aonde tem asfalto, não penetra água. Professor, tem como... Ai, que assim, não tem como voltar lá no primeiro slide, que eu não consegui tirar o print. No primeiro? Eu não consegui tirar o print dele, só dele que eu não consegui tirar o print. O resto eu consegui tirar tudo. Pera aí. Foi. Esse primeiro? É, só esse, obrigada. Legal, legal. Então, Moisés, ele morou quanto tempo no palácio? Então, a princesa pegou ele para criar e ele ficou lá 40 anos. É muito tempo, né? Eu tenho 35 e ele viveu muito tempo lá, deu para aprender muita coisa, né? E aí depois ele vai, mata um egípcio e vai para o deserto. E fica 40 anos lá também, que ele aprendeu que ele não era ninguém. Depois de 80 anos, aí que Deus falou, agora você vai voltar e você vai ver que eu sou o teu tudo. Eu vou estar com você, vou te direcionar, vou te dar conselhos, você vai falar através de mim. Legal, esse é um resumo básico da vida de Moisés. Espero que vocês vão bem na prova, que nossas provas, lendo o livro de Êxodo, é muito fácil responder. Estamos quase no final do ano, nossas aulas continuam online, né? Sobrevivemos à pandemia, grande parte, né? O país está sendo imunizado e em breve nós vamos sair dessa com as vacinas, vamos voltar à nossa vida normal. Muitas pessoas já têm até voltado, né? Com muita coragem, enfrentando de frente o vírus. Né? Professor, no nosso colégio, teve alguma pessoa que pegou Covid? Que eu lembre, teve um pai que faleceu de um aluno, um pai. Ah, do João Vitor. Foi muito triste, né? Eu peguei, a minha esposa também pegou o Covid, que eu conheço da escola só eu mesmo, de professor, não estou sabendo de outro. E eu, de certa forma, até fiquei feliz, porque agora eu estou imunizado, né? Então, não estou mais tão preocupado. Quando a gente pega e sobrevive, é melhor, né? Não é bom pegar, mas se pegar, de certa forma, se você sobreviver, a gente fica feliz, porque a gente vê que a gente está com a saúde boa, e aí estamos imunizados, né? Não dependemos totalmente da vacina para voltar à vida normal. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus, muito obrigado pelos alunos do 7º ano A, porque eles têm aqui aprendido, através da Bíblia, a mensagem do amor de Deus. Como o Senhor cumpre cada detalhe, cada parte dessas histórias tem a mão do Senhor. E na nossa vida é igualmente acontecido. Nós vivemos e experimentamos coisas sobrenaturais na nossa vida, desde que nós percebamos que Deus está nas pequenas coisas. Nos dê uma semana abençoada e vitoriosa em o nome de Jesus. Amém! Fiquem com Deus, até a próxima semana, que Deus te abençoe. Boa aula aí com os outros professores. Ô, professor, as provas vão ser próxima semana? Na próxima semana já. Deixa eu ver a data aqui. Eu tinha até as datas das provas. Não estou aqui com as datas. Mas vocês já estão por dentro. Qualquer momento aí vocês vão receber a lista. Aqui, ó, prova. Tá aqui não.
Qualquer momento vocês recebem aí da Rosana. Mas vocês já vão estar ligados, já vão estar todos preparados. Até mais. Fiquem com Deus.